Feliz sábado, igreja. Quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos pela vida que o Senhor preserva em nós. Te agradecemos também pela oportunidade ímpar de estar na tua casa como família, para não só adorar o Senhor, mas aprender da tua palavra. Obrigado pela semana que tivemos, o Senhor esteve no controle de tudo. Nesse momento pedimos a Ti as Tuas bênçãos sobre o alimento espiritual, possamos sair daqui, Senhor, saciados por Ti e que possamos ser cada dia mais transformados através da Tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Mais uma vez, feliz sábado para você. Feliz sábado para aqueles que, porventura, estejam nos acompanhando aí nas redes sociais. Que a graça do Senhor, ela possa ser realidade na sua vida. Não sei como foi a sua semana, mas a minha foi uma semana bem corrida. Ali na escola, nós estamos nos preparativos para o Dia das Mães, que ocorrerá amanhã. Então, foi bem corrida a minha semana, mas o Senhor esteve no controle de todas as coisas. E hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a abri-la na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 14. Filipenses capítulo 4, verso 14 em diante. Quando todos encontrarem, aí sim nós faremos a leitura. Filipenses 4, 14. Muito bem. Vou dar mais um tempinho, tem alguns ainda procurando. Filipenses 4,14 em diante diz assim: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu vou pedir Davi para colocar aí o slide que eu combinei com ele. Queridos, das várias cartas que Paulo escreveu, aqui está uma que eu gosto muito e que de maneira especial nós vamos compartilhar uma reflexão que traz grande ensinamento para nós. A carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita dentro de uma prisão. Paulo escreveu 4 cartas dentro de uma prisão. Nós temos Filipenses, nós temos Efésios, nós temos Filemon e temos Colossenses. 4 cartas que Paulo escreveu de dentro de uma prisão. E uma delas foi essa aqui que nós estamos vendo agora. E aqui apresenta a história de alguém que ganha destaque nessa carta. Ele não é mencionado muitas vezes, apenas 2.
mas dentro dessa carta nós temos destaque para um homem chamado Epafrodito. E como vocês podem ver, Epafrodito, ele foi uma oferta viva, e nós vamos entender o porquê que Epafrodito foi uma oferta viva. Eu vou pedir a Davi para passar mais uma vez. Nós temos aqui os escombros da cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade miniatura de Roma. Ela era uma colônia de Roma, assim como os países da África um dia foram colônia de alguns países europeus. Por isso que nós temos países africanos que falam francês, que falam português, inglês e por aí vai. Assim também, Filipos era uma cidade colônia de Roma. Era uma cidade pequena, mas extremamente importante. E Paulo foi ali para pregar o evangelho. Mas Paulo não passou boa vida em Filipos. Ele plantou uma igreja ali, mas ele teve muitas dificuldades. O livro de Atos, ele vai dizer para nós que Paulo, quando ele chegou em Filipos, ele passou alguns dias, não passou muito tempo lá, e lá ele realizou alguns milagres. Ele teve a conversão de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Depois houve a conversão ou a libertação de uma menina possessa de espírito imundo. E depois teve a conversão do carcereiro e de sua família. Isso está registrado em Atos capítulo 16. E por causa da menina endemoniada, Paulo ele foi preso. Por que Paulo foi preso? Porque essa menina possessa de espírito imundo, ela dava lucro para os seus senhores. E aí, quando ela foi liberta, a empresa faliu. A empresa faliu. E, queridos, com todo respeito, mas existem muitos lugares que, se o diabo sair, o líder religioso perde o emprego. Infelizmente, essa é a realidade. As pessoas que estavam ganhando dinheiro com essa menina possuída de espírito imundo não gostaram da libertação. Nós já falamos disso daqui, né? Que para Jesus o mais importante são as pessoas e não as coisas. Mas a gente sabe que no mundo que nós vivemos nem sempre essa é a realidade. Aqueles homens não gostaram da libertação daquela menina e então eles resolveram causar problemas até que Paulo fosse levado à praça pública e então posteriormente fosse preso. E quando Paulo foi preso, Paulo ele foi submetido à pior forma de prisão que existia na época. Era uma espécie de masmorra onde o prisioneiro ficava preso pelos pés e pelas mãos num tronco. E o interessante é que quando Paulo estava preso nessa circunstância, isso é extremamente significativo, porque Paulo ele pregou o evangelho para os de fora, e os de fora acataram, e agora Paulo ele é preso para pregar o evangelho para os de dentro. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim: bom, os de fora já foram evangelizados, ninguém pode ficar para trás, então vamos permitir que Paulo seja preso para os de dentro também serem evangelizados. Então Paulo ele não enxergava a prisão como uma prisão. Paulo enxergava a prisão como um campo missionário. Consegue perceber? Isso é extremamente significativo, porque a maneira que nós enxergamos as coisas determina como nós vivemos. Paulo, quando ele foi preso, o texto de Atos capítulo 16 diz que ele e Silas estavam cantando à meia-noite. E aí parece maluquice para quem
para quem não tem um olhar espiritual, pingando sangue, cheio de vergões nas costas, e os dois cidadãos cantando à noite. Imagino o olhar dos outros presos, né? Vendo aqueles dois que acabaram de chegar, machucados e louvando a Deus. Vou só fazer uma sugestão para você, viu? Quando você tiver um tempinho, ou reserve um tempo, né? Que a gente sempre fala que não tem tempo, mas reserve um tempo e procure na Bíblia histórias onde o louvor ele teve tanta relevância que ele foi o instrumento para ganhar ou para ter vitórias. Vou só citar uma passagem aqui, 2 Crônicas capítulo 20. Quando Josafá vence a batalha, vence através do louvor. E aqui parece que também está acontecendo o mesmo em Atos capítulo 16. Paulo e Silas começam a cantar e o texto diz que acontece um terremoto e a prisão se abre e o carcereiro acorda, e quando ele olha aquele monte de homens ali dentro ainda, mas parece que o texto nos dá a entender que ele focou mais nas celas abertas, né? Ele quis suicidar-se. E aí Paulo disse: não faça isso, porque todos estamos aqui. Irmãos, o Evangelho tem um poder colossal. Aonde nessa terra você consegue enxergar uma cela aberta e um prisioneiro que não quer sair? Com a cela fechada, cheia de trancas, o cidadão já resolve ou dá um jeito, né, para sair. Agora, celas abertas e todos ali. Na verdade, a maior libertação que eles precisavam não era a física, mas a espiritual. E aí nós conseguimos entender a grandeza de transformação que o Evangelho traz para um ser humano. Celas abertas e todos ali dentro ainda. E foi através desse episódio em Filipos que o carcereiro se converteu juntamente com a sua família. Paulo foi transferido e, ao que tudo indica, ele foi para Roma, ser preso em Roma. E de lá ele escreveu a carta aos Filipenses, que também é conhecida como Carta da Alegria. Aquele verso clichê da Bíblia que nós ouvimos: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, está em Filipenses 4, verso 4. Então, esse é o contexto. Paulo, ele foi para Filipos, Paulo pregou o Evangelho em Filipos, algumas pessoas se converteram, Paulo pregou para os de fora, mas Paulo também pregou para os de dentro. Paulo foi para Roma, e para suprir as necessidades de Paulo, quando ele estava preso em Roma, os filipenses mandaram mantimento, suprimento para Paulo. E eles mandaram não de Sedex, eles não mandaram por uma empresa de logística, eles mandaram através de um homem que se ofereceu para isso. Qual era o nome desse homem? Epafrodito. Epafrodito, ele se levanta e diz: eu levarei os suprimentos da igreja de Filipos. E queridos, a igreja de Filipos era uma igreja que se destacava dentre as outras. Paulo, ele diz no texto que nós lemos aqui no capítulo 4, a partir do verso 14, Paulo diz que de todas as igrejas que ele plantou, a igreja de Filipos se preocupou com a sua situação. De que maneira? Enviando suprimentos. Me entenda bem no que vou dizer agora. Irmãos, muitas vezes oração é desnecessária. Vou explicar por quê. Imagine alguém
pendurado numa corda, pronto para se matar. E aí o vizinho veio e diz assim: pastor, vem cá, ora para o fulano de tal. Ele não precisa de oração. Ele está precisando que alguém vá lá com a faca e corte o quê? A corda. A oração é necessária? Sim, mas existem situações que a coisa mais necessária é a ação. Paulo precisava das orações dos filipenses? Claro. Mas Paulo precisava também da ajuda física daqueles que ele havia evangelizado. E das igrejas que Paulo plantou, Paulo dá destaque para a igreja de Filipos. Ele diz aqui, estou abastado de tudo. Vocês supriram as minhas necessidades, e não só uma vez. Quando eu estava em Tessalônica, por 2 vezes. Você consegue enxergar uma igreja que ela está imersa não só na esfera espiritual, mas a esfera espiritual ela extrapola e vai para a física, para a esfera da ação e não só da oração? A igreja de Filipos era essa igreja. Paulo tinha um carinho gigantesco pelos irmãos da igreja de Filipos. Isso nos ensina uma lição extremamente importante. Precisamos entender que espiritualidade não está desligada da ação. Por isso que aquele assunto tão polêmico de fé e obras, ele foi discutido por tanto tempo. Lá na Assembleia de Minneapolis, nos Estados Unidos, foi discutido exatamente isso. O que é mais importante, a fé ou as obras? E Ellen White ela vai dizer que fé e obras é como um barco de 2 remos. Você não consegue remar só com um remo. Se você usar só um remo, você vai ficar o quê? Rodopiando na água. Mas se você usar os 2, você chega na direção certa, você chega no alvo. Aqui Paulo está transmitindo para nós a ideia de que a igreja de Filipos não era uma igreja que ficava só na esfera da fé, mas a fé da igreja ou dos irmãos da igreja de Filipos produzia o quê? Ação. Hashtag fica a dica. Se a sua fé, se a minha fé, se a nossa fé não nos impulsiona a agir em favor das outras pessoas, essa fé é morta. Irmãos, o que caracteriza um corpo vivo é o movimento. Se você chegar num velório, está lá o cadáver, e ele dá uma piscadinha, todo mundo sai correndo. Por quê? Porque o que caracteriza um corpo vivo é o quê? O movimento. Pode ser um movimento leve do olho, uma tremidinha no dedão do pé. Se movimentou, a gente entende que está o quê? Está vivo. Por isso, olha aqui para mim. Igreja viva é igreja em movimento. Se a igreja não estiver em movimento, a considere como cadáver. Conseguiram me entender? A igreja de Filipos era uma igreja viva, uma igreja que não tinha fé, como muitas vezes nós entendemos, restrita à espiritualidade. A igreja de Filipos tinha fé operante. Fé operante é aquela que move, que não fica presa só às 4 paredes do templo, do edifício, mas aquela que vai saciar ou suprir a necessidade de quem realmente precisa. Agora eu pergunto, isso era fruto de quê? Esse se preocupar com o outro, de juntar suprimentos, de enviar, de alguém como Epafrodito se oferecer, isso está ligado ao quê? A conexão com Deus. Queridos,
Se a nossa fé não nos leva às obras, o Wi-Fi não está funcionando. A conexão está desligada. Jesus, em João capítulo 15, ele disse assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Pergunto para você, a videira pode se desenvolver sem alguém cuidando? Alguma planta sobrevive ou desenvolve sem ter alguém cuidando? As donas de casa, as que gostam de plantas, que nem todas gostam, será que alguma planta fica bonita ou cresce se não tiver alguém cuidando? Impossível. Jesus disse assim, ó, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor, eu preciso dele para crescer, para desenvolver. E Jesus poderia ter usado, eu sou a macieira verdadeira, a laranjeira verdadeira. Não, ele usou exatamente o pé de uva. Eu não sei se você já observou, creio que sim, o pé de uva ele não cresce como rama de melancia. Primeiro ele precisa o quê? Subir. A gente coloca ali quem sabe um pedacinho de madeira, um arame, para a rama começar o quê? Subir, subir, subir. Quando chega numa certa altura, aí ele se espalha. Eu não sei como chama aqui na Bahia, na minha terra se chama estaleiro. Eles fazem aquela estrutura, né? Alguns conhecem por giral. Faz aquela estrutura. E aí depois, quando o pé de uva está numa determinada altura, ele se espalha e aí as uvas têm condição de crescer. Jesus estava dizendo o seguinte, todos nós não conseguimos crescer no nível horizontal sem primeiro crescer no nível vertical. Ninguém, queridos, consegue mandar suprimentos, se preocupar com o outro, nível horizontal, sem primeiro ter uma conexão com o céu. A igreja de Filipos estava com a sua conexão, estava com o seu Wi-Fi em dia. Paulo lá em Roma preso, eles disseram, ele precisa das nossas orações, mas mais do que isso, ele precisa de arroz com feijão, ele precisa de comida, ele precisa, quem sabe, de um cobertor, ele precisa de suprimento. Vamos enviar para ele. E quem se oferece? Epafrodito. Agora, queridos, Epafrodito vai e leva os suprimentos. Mas em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 25, você vai entender o que isso custou para Epafrodito. Filipenses 2, verso 25. Acompanhe comigo. Filipenses 2, verso 25. Diz assim na minha versão: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Aí Paulo vai dizer, com efeito adoeceu o quê? Mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele, onde? Às portas da morte. E aqui está o detalhe, e se dispôs, não foi obrigado, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Pergunto para a igreja e para você que está me assistindo,
Epafrodito foi um qualquer? Alguém que se dispôs, que chegou à beira da morte, às portas da morte, para suprir a necessidade do seu irmão em Cristo, chamado Paulo. Queridos, as viagens daquela época não eram como as de hoje. Entrou no carro, o GPS informa, 7h30 da noite você estará lá. O GPS já calcula a rota e ele entende que vai ser uma viagem o quê? Normal, tranquila, pneu não vai furar, não vai ter um problema pelo caminho. O saudosismo do GPS é incrível. As viagens daquela época não eram assim. Se você ler as epístolas que Paulo escreveu, naufrágios, em Malta foi picado por uma serpente. As viagens eram cheias de imprevistos. E durante a viagem que Epafrodito fez para levar suprimentos para Paulo, ele adoeceu mortalmente. Epafrodito chegou numa situação que a morte chegou a abraçá-lo. Mas sabe o que era mais importante para ele? O outro. A vida de Paulo. Epafrodito havia aprendido muito bem com Paulo, porque Paulo havia dito que para ele não importava a própria vida, desde que ele cumprisse o mandato daquele que o chamou. E agora está aqui esse homem levando suprimentos até Paulo, colocando a própria vida em risco, adoecendo mortalmente, para que Paulo pudesse ter alegria. Você consegue entender isso, irmãos? Nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta, sem nenhuma crítica ao português, é nossa língua materna, mas no português o eu vem antes do ele, o nós vem antes do vós. A primeira pessoa vem sempre em primeiro lugar, a segunda vem depois. Você consegue perceber que nós vivemos num mundo onde o outro não é considerado? Mas o Evangelho, ele veio para colocar o outro acima de nós mesmos. Isso só é possível quando nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Só é possível, irmãos, colocar o outro em alta conta quando nós estamos conectados intimamente com o céu. A igreja que sai, a igreja que movimenta, que vai em favor do outro, é aquela que está altamente conectada com o céu. A igreja viva e operante é aquela que todos os dias considera em alta conta comunhão com Deus. Já observou que a gente levanta desesperado às vezes para comer do pão da padaria? Quando na verdade nós deveríamos nos alimentar primeiro do pão do céu? Às vezes a gente esquece do pão do céu e dá prioridade ao pão da padaria. Às vezes a gente considera as nossas coisas em primeiro lugar do que a conexão com Deus. E obviamente as outras pessoas ficarão em terceiro, quarto, quinto, último plano. Porque a Bíblia diz: quem diz que me ama e odeia o seu semelhante, ele é o que? Mentiroso. Porque é impossível amar a Deus e não amar o semelhante. Todos aqueles que estão ligados a Jesus vão levar em alta conta a vida do outro. Por que nós tivemos muitos mártires? Porque eles não tinham em consideração a própria vida. Sempre eram os outros. Queridos, Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 12, não vos amoldeis a esse mundo. Um mundo egoísta,
um mundo mau, onde o ser humano tenta puxar sempre a sardinha para sua brasa e o outro é esquecido. Realidades tristes, como nós vemos, de às vezes a pessoa está acidentada na beira da estrada, precisando de socorro entre a vida e a morte, e ao invés da pessoa ajudá-la e salvá-la, ela grava um vídeo e a pessoa morre. Queridos, a igreja de Filipos, em especial a pessoa de Epafrodito, tem muito a nos ensinar. Dar a própria vida, se preciso for, em favor do outro, só é possível quando nós estamos verdadeiramente ligados ao Senhor. Fora disso, o egoísmo sempre vai predominar. Sabe qual é o desejo de Deus para todos nós? Comunhão com Deus. Sempre. Desligou, problema acontece. Todos os dias nós precisamos acordar e tomar uma bandinha desse remédio tarja preta. Todos os dias. Se nós considerarmos o gari que está passando para recolher o lixo mais importante do que acordar cedo e ler a palavra, nós estaremos em apuros. Já viu que às vezes a gente acorda de manhã desesperado, ouve o barulho do caminhão de lixo, ele está passando e você acorda desesperado, queria continuar dormindo, mas acorda desesperado e junta a sacola daqui, pega coisa dali e vai lá e coloca o lixo para fora. Queridos, a nossa maior necessidade no mundo de hoje é comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, quando nós crescemos em graça, nós crescemos em poder, nós crescemos em solidariedade e nós crescemos em salvação. Sabe qual é o convite de Jesus para você nessa manhã? Ative seu Wi-Fi. Aumente os megas. Turbine. O mundo é mau. Os dias estão chegando ao fim e Jesus está chegando quanto antes. Precisamos estar mais perto do que nunca do nosso Deus. Só assim nós seremos Epafroditos, nós seremos como a igreja de Filipos, só assim nós consideraremos o outro como mais importante do que nós mesmos. A pergunta que eu faço é desejo do seu coração seguir nessa direção? Se é esse o seu desejo, eu quero convidá-lo a ficar em pé, para que juntos nós possamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, quando nós abrimos a Tua palavra e vemos a grandeza que o Senhor tem a nos mostrar, nós ficamos, Senhor Deus, de fato fortalecidos. Entender que só é possível colocar o outro acima de nós mesmos quando nós estamos em conexão completa com o Senhor, nos mostra a necessidade que temos de cada dia buscar ao Senhor mais. O exemplo da igreja de Filipos, os crentes de Filipos e também a pessoa de Epafrodito nos ensinam que a fé, ela precisa ser operante. A fé, ela precisa produzir obras. Se não for assim, ela é morta. Igreja viva é a igreja em movimento, é a igreja que sara a ferida, que liberta as correntes, que vai em busca do aflito. Estamos chegando, Senhor Deus, ao final da história desse mundo. O mundo é como uma mulher grávida que vai ter o parto normal da criança. Não sabemos o dia nem a hora,
mas sabemos que os 9 meses já chegaram. Nós precisamos, Senhor Deus, estar preparados para esse momento. Queremos ser uma igreja viva e operante, mas antes disso, a nossa maior necessidade é crescer em comunhão. Ninguém, Senhor, pode ler a Bíblia por mim, ninguém pode orar por mim, isso é tarefa minha. Eu sou responsável pela minha comunhão. O Senhor está sempre disposto a me receber. E nós queremos nessa manhã pedir ao Senhor que coloque em nós o desejo ardente de cada dia estar na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque nós queremos morar com o Senhor eternamente. Cuida de nós, nos leve em direção daqueles que precisam, para que, como Paulo, no final da sua vida, como ele declarou a Timóteo, combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, e não só a mim, mas a todos aqueles também que aguardam a sua vinda. Continue nos abençoando, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que nós possamos continuar indo em direção àqueles que precisam. Feliz sábado para todos. Gostaria de agradecer ao pastor Alain pela linda mensagem, que o poder de Deus esteja sempre com ele nas suas mensagens, que possamos retornar aos nossos lares e ter o poder de Deus sobre a nossa vida. Obrigado por tudo, que todos possam ir em paz. Amém.